Bom dia, gente. Tudo bem? Eu espero que todo mundo esteja na paz, com saúde, nesse momento mais delicado que nós estamos passando, né? Então, hoje, a partir de hoje, a partir dessa aula, estamos voltando, né, à nossa disciplina de produção de mudas e sementes. Então, eu espero que durante essa jornada aí de pouco menos de 2 meses, possamos finalizar nossa disciplina, né, nessa segunda etapa do calendário acadêmico adaptado à pandemia, né? Então, espero que todo mundo possa acompanhar, tá? E que ao final da disciplina nós possamos ter êxito e aprovação de todo mundo, tá bom? Então, eu espero um esforço, né, ainda mais nesse momento de cada um. A gente sabe que o momento não é tão fácil, é delicado, como já disse, mas que precisa, né, de um pouquinho mais de esforço, que com certeza a gente vai conseguir passar por esse momento e concluir a disciplina da melhor forma possível. Tudo bem? Então, sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui para vocês a nossa, nossa aula, né, deixar algumas observações nós vamos fazer nesse momento, tá? Então, gente, só para deixar claro para todo mundo, né, algumas observações da nossa disciplina. A nossa disciplina é uma disciplina de 80 aulas, né, onde já foram ministradas 14 aulas, tá? Isso lá em fevereiro, março, nós conseguimos ministrar 14 aulas dessa nossa disciplina, tá? Então, tá faltando aí 66 aulas para finalizar a nossa disciplina, certo? Então, só lembrando que nós temos algumas atividades já foram realizadas lá no início, né, ainda quando nossas aulas eram presenciais, né, essas aulas vai ser contabilizada. E aí depois a gente vai colocar lá no grupo, discutir lá no grupo a situação das aulas, aliás, da atividade de coleta de sementes que nós realizamos ali na área do IFPA, acho que todo mundo lembra, né? Então aquela atividade é uma atividade que faz parte da nossa disciplina, porém por conta da pandemia nós não conseguimos concluir. Então, as equipes trabalharam, coletaram as sementes, né, deixando no laboratório, mas nós não conseguimos finalizar toda a atividade de coleta, beneficiamento e análise daquelas sementes, né? Então, depois nós vamos discutir lá no grupo o quê? Sobre a pontuação daquela atividade, né? Nós temos aqui as informações de quem participou, né, de quem fez a coleta, mas nós não temos a informação, o dado de qual foi a quantidade que cada uma pessoa coletou, de cada equipe coletou, né? Então, nessas circunstâncias, não faz a discussão de que nós vamos considerar aquela atividade como avaliativa, né? Dar uma pontuação para todo mundo, pontuação igual para todo mundo, ou nós vamos, por conta de nós não sabermos agora qual foi a participação, aí eu falo participação em coleta, né? Em peso de cada um, se a gente vai continuar aquela atividade sendo uma atividade avaliativa ou não. Mas a discussão depois a gente coloca lá no grupo do WhatsApp para a gente definir isso. Tudo bem? Então, como é que vai ser nossas aulas daqui para frente? Eu acho que vocês já estão acostumados, né? Nossas aulas, elas vão ser 6 aulas por cada encontro, né? Então, essa nossa atividade de hoje, ela compõe 6 aulas, tá? Então, para cada bimestre, gente, olha só, isso é muito importante, né? A gente observar que a cada bimestre, a cada 3 ou 4 encontros, né, nós vamos ter um bimestre, tá? Então, nós pegarmos todas as 80 aulas, dividir por 4, né, vai dar 20 aulas por bimestre. Então, só no primeiro bimestre nós temos 14 aulas, né? Então, aí mais 6 faz 20, né? Mas eu vou usar pelo menos mais 2 encontros, então, nesse primeiro momento, do primeiro bimestre, vamos trabalhar com 26 aulas, tá? Para a gente conseguir finalizar essa nota do primeiro bimestre, tá bom? Então, essas aulas, elas vão ser aulas gravadas, né? E também ao vivo. Hoje, ela está sendo especificamente gravada. E sempre a gente vai estar disponibilizando no YouTube essas aulas para vocês estarem assistindo,
tá bom? Vamos ter as atividades, né, de exercício, de fixação, de aprendizagem, para a gente tirar dúvidas, né? E vamos também ter as atividades avaliativas, né? Que nós vamos trabalhar pouco, tá? Com atividade mesmo prova final. Então, as atividades que nós vamos desenvolvendo já são atividades que vão ser utilizadas para compor a nota de vocês dentro da disciplina. Então, por favor, façam as atividades, gente. Entreguem as atividades, tá? Porque além da nota, né, as atividades entregues, elas vão servir também para frequência. Então, não vai ter frequência, né, diária, até porque muitas aulas vão ser gravadas e nem todo mundo tem condições de assistir a aula naquele momento. Então, a frequência vai estar atrelada às atividades. Então, tem atividade que a atividade entregue, ela faz referência à frequência daquele dia, daquele conteúdo que foi ministrado, né? Tem atividades, né, que vão fazer referência a 2 encontros, né? Ou seja, 12 aulas. Então, por favor, vamos entregar as atividades, né, nas datas determinadas, porque elas impactam diretamente na nota e na frequência de vocês. Tudo bem? As atividades, gente, normalmente a gente tem trabalhado as atividades para serem postas no SIGA, tá? Houve a possibilidade, por exemplo, de trabalharmos com o Google Drive, de eu fazer uma parte do Google Drive para vocês, mas essa ideia eu não acho muito boa, porque vocês vão ter acesso ao trabalho dos colegas, tem gente que vai ficar olhando o trabalho do colega, tem colega que não vai gostar, né? Então, essa possibilidade do Google Drive, nesse momento, ela está descartada, né? Só se cada um fizesse aí uma pasta, né, no Google Drive, me enviasse, mas aí talvez ficaria também mais inviável, tá? Então, nesse momento, nós vamos estar trabalhando no SIGA, colocando todas as atividades no SIGA. Vocês vão responder as atividades no SIGA, porque é bom que fique armazenada, fique guardada, não tem risco de perder, né? Tudo bem, gente? Então, se alguém tiver mais dúvidas, né, além dessas, nós conversamos agora sobre esses pontos, né, ou qualquer outro ponto, por favor, vamos entrar em contato lá no WhatsApp da turma, né, da turma não, da disciplina, para a gente estar conversando sobre isso. Tudo bem? Então, gente, qual é o planejamento que nós temos de retorno agora para finalizar essa disciplina, tá? Deixa eu mostrar esse arquivo para vocês. Deixa eu só aumentar um pouco o zoom aqui, para a gente entender melhor, tá? Então, olha só, esse aqui é o nosso plano de disciplina adaptado, né? Os conteúdos, né, da nossa disciplina. Então, só lembrando que nós já ministramos alguns conteúdos naquelas 14 aulas, né? Nós vimos sobre matrizes, né? Sobre área de coleta e área de produção de sementes e clonagem, né? E técnica de coleta de semente, tá? E produção e comercialização de sementes. Então, esse conteúdo é o conteúdo que nós já ministramos lá em fevereiro e março, né? Junto com vocês, né? Só que tem todo um conteúdo ainda para ser ministrado de forma remota, tá? Nós temos uma análise básica de sementes, nós temos a parte de viveiros, né? Técnica de produção de mudas, seja mudas produzidas por sementes ou por propagação vegetativa, tá? Então, aqui nós temos os conteúdos, né? Dividido por encontro, nós temos cada um aqui é um encontro, tá? Então, cada encontro equivale a 6 aulas, certo? E aqui se ela vai ser presencial ou remota. O que vale destacar aqui, gente, é que nós vamos ter, né, pelo menos está planejado para termos pelo menos 4 encontros presenciais a partir de janeiro, tá? A verdade, vai ser durante o mês de janeiro, né? Porque nossa disciplina inicia agora e ela finaliza, né, em final de janeiro. Então, é uma disciplina bem intensa, né? Essa segunda etapa das disciplinas, ela é bem intensificada. Então, nós temos algumas disciplinas aqui presenciais, mas nós vamos dividir a turma em grupos, né? Possivelmente, dependendo da atividade, é pelo menos 4 grupos, tá? E vão vir momentos diferentes. Tudo bem? Então, esse aqui é o plano da nossa disciplina tá adaptada. Então, e aí nós vamos ter o encontro, né? O momento de atendimento extracurricular de vocês, né? O momento de fora de aula, tirar dúvidas, vai ser às terças-feiras, né, de 15 até às 16 horas, que isso aqui é padrão, né? Nós temos que ter esse tempo disponível para vocês. Nós vamos ter um turno pela manhã e um turno à tarde. Como as aulas de vocês de manhã, a gente pode atender vocês à tarde. Mas independente desse horário, gente, vocês podem, tá, e devem estar me procurando para tirar dúvidas em qualquer horário, outro horário.
Tudo bem? Se não responder, cobra um pouquinho, que a gente está fazendo uma outra coisa, né? Mas a gente tenta responder vocês o mais rápido possível, tá bom? Então, feitas essas considerações, tá? Então, diz qualquer dúvida, depois é só procurar lá via WhatsApp. Tudo bem? Então, gente, nessa aula de hoje, feito esse preâmbulo aí, essas observações, nós vamos estar trabalhando com vocês um pouco sobre o resumo do conteúdo que nós trabalhamos lá em fevereiro e março. Tudo bem? Então, a gente vai estar discutindo aqui de forma bem rápida, tá? Sobre o conteúdo que nós já ministramos, só para a gente relembrar, né, e depois tocar o barco adiante. Tudo bem? Então, olha só, nós vimos sobre matrizes, né? Vocês lembram as plantas matrizes, né? O que são essas plantas, né? É natural a gente observar, e todas as espécies têm isso, uma variação, né, fenotípica das plantas. Então, a planta de uma mesma espécie, de uma mesma idade, ela tem uma formação fenotípica de forma diferente, né? Tem características fenotípicas diferentes. Então, dependendo da nossa atividade, né, aquela planta com aquela característica mais interessante ou menos interessante, né? E essas características, né, não as fenotípicas, mas as genotípicas, né, elas são hereditárias, né? Elas vão passar de uma planta, né, para, entre aspas aqui, para os seus filhos, né? Então, essas características fenotípicas, muitas delas, elas são oriundas das características dos seus genes, né, das genotípicas. Então, isso é importante a gente observar isso. Claro que o ambiente, né, onde a planta está, pode também dar algumas características, né, na forma, enfim. Mas essas características, sejam elas fenotípicas ou genotípicas, elas são muito interessantes, né, e para o critério de plantas matrizes, elas são importantíssimas e indispensáveis, né. Então, essas plantas, da onde nós coletamos, né, as sementes ou de onde coletamos material vegetativo para produzir mudas, né, essas plantas são aquelas plantas que a gente chama de plantas matrizes. Então, para a gente, essas plantas matrizes, elas têm uma característica, né, mais indicada para aquele objetivo que nós queremos aquelas mudas. Então, dependendo do objetivo, nós vamos querer aquelas mudas, né, produzir mudas, a característica da planta ela pode diferenciar. Então, a gente vai coletar sementes, né, conforme o nosso objetivo, e aí, dependendo do objetivo, a gente vai selecionar essas plantas matrizes, tá? Então, olha só, quais são as características dessas plantas matrizes, tá? Então, vai variar muito nessas características. Então, vai depender muito do objetivo, né? Para que a produção de sementes, né? Essa planta, ela é resistente ao estresse hídrico, ela é resistente à seca, né? É uma planta que produz muita folha, porque às vezes o que eu quero não é madeira, não é semente, é folha. Às vezes o que eu quero é fruto, é polpa, não é folha, não é casca, não é madeira. Então se eu quero uma espécie X, o importante para mim é folha, eu tenho que pegar, produzir, coletar sementes, o material genético, né, vegetativo, de plantas matrizes que produzem muitas folhas, né? Se eu quero madeira, eu tenho que coletar sementes de plantas que desenvolvem mais rapidamente o fuste, né, o caule, e com aquelas condições que eu desejo, né? Então, essas são algumas das características dessas plantas matrizes, tá? Então, vamos embora passando. E aí, aonde essas plantas estão, essas plantas matrizes? Né? Nós temos algumas áreas, né, que dependendo de como essa área ela foi implantada, ou ela foi delimitada, né, ela recebe um nome. Então, olha só, as áreas de coleta de sementes, tá? ACS, as áreas de coleta de semente, tá? É um povoamento, considera como um povoamento comercial, né? E, obviamente, com plantas de boa qualidade, né? E a gente vai selecionar aquelas plantas de uma qualidade melhor, conforme nossos objetivos, e aí o que a gente pode observar nesse momento é as características fenotípicas, tá? A gente não consegue olhar visualmente o gene da planta, obviamente, né? Mas a gente olha pelas características de forma. Tá? A gente vai olhar nessas características de forma da planta que a gente vai selecionar as plantas matrizes, tá? E a gente vai coletar sementes dessas plantas, tá?
Então, muitas vezes, dependendo da área, se for uma área grande, né, a gente faz um mapa dessas matrizes. E, normalmente, essas áreas de coleta, gente, são áreas naturais, tá? Naturais. Uma floresta, por exemplo, tem ali uma região que produz muita árvore daquela planta, daquela espécie, e aí isso vira uma área de coleta, né? Lembra coleta de extrativismo. Então, uma área natural que eu faço coleta, eu faço extrativismo, coletando essas sementes, tá? Deixa eu passar aqui, que isso aqui é interessante para a gente. E ainda vamos ter, né, a área de produção de sementes, né? Ou seja, eu tinha uma área de coleta, agora tem de produção. Aqui já é um povoamento que eu já isolei, né, claro, né, isolado fechado, mas mais distante de outras espécies, né, para não ter um cruzamento, né? Então são áreas aqui mais, normalmente são áreas que são instaladas, tá? Então, aqui não é extrativismo. Então, existe uma área, você planta, normalmente você planta, você cultiva, já são plantas, normalmente, já vem de outras matrizes selecionadas, você planta, cultiva, você vai selecionar novamente aquelas, de todas aquelas que você plantou, você vai selecionar as plantas com características melhores, e aí você vai fazer a coleta dessas sementes. E aqui nós temos, então, a área de produção. Eu instalei a área de cultivo, ou a área de coleta de semente. Eu instalei, foi instalado, e não natural como o anterior, que é a coleta, certo? E aí nós temos os pomares, também são plantas ainda áreas menores, mas com plantas geneticamente já mais superiores, já mais isoladas. Não existe, né, ou muito difícil ter uma polinização indesejável. Essas áreas são áreas já muito bem controladas, tá? Então, normalmente se faz o quê? Essas áreas de pomares são a partir de enxerto, de clones mesmo. Então, eu tenho uma planta com uma característica importante que eu selecionei, que eu identifiquei. Então, essa planta que eu quero as características dela. Então, dessa planta eu vou fazer mudas. Eu não faço por sementes, tá? Porque semente vem de um cruzamento, né? Então, nesse cruzamento pode aparecer, mesmo fazendo de duas plantas, com pólen de duas plantas selecionadas, né? Como vai ter um cruzamento de genes aí, essas plantas pode gerar uma terceira planta, o filho, né, com características da mãe e do pai, vamos dizer assim, mas também com novas características que podem ser características indesejáveis. Então, por isso que eu faço enxerto, vou fazer o quê? Clones, tá? Daí nós temos também um pomar de sementes clonal, tá? Muito parecido com isso que nós falamos anterior, mas aqui são áreas mais, vamos dizer assim, mais selecionadas, são áreas muito mais protegidas, normalmente são áreas em casas de vegetação, né, que a polinização às vezes era feita mesmo pontual, não entra inseto fazer polinização, normalmente é polinização feita manual, onde a pessoa escolhe cruzar essa planta com aquela outra planta especificamente. Tá? E aí nós temos um pomar de sementes clonal. Tá bom? Então, de área de coleta de semente, de polinização, são essas áreas, a área de coleta, né, a área de produção e os pomares, né, que são os pomares, são áreas mais selecionadas e mais cuidadas, tá bom? E aí nós vimos também, gente, a parte de métodos de coleta de sementes, tá, não é? Não foi? Então, assim, qual é a melhor época de fazer a coleta de sementes, né? Então, vai depender de vários fatores, tá? Essa coleta, inclusive características da planta, né? Tem plantas que têm uma semente, por exemplo, que tem o processo de dispersão barocórica, né? Por pressão, são sementes grandes, ela libera da planta, cai próximo à planta, são sementes grandes, ela cai e vai ficar ali, né? Pode ter animais, né, que podem dispersar, roer, comer aquela semente, mas a semente que ela fique ali. Então, a semente pode fazer a coleta dela embaixo da planta. Mas tem sementes, por exemplo, que ela, quando ela se abre um fruto, o vento leva, né? Por exemplo, IP. A sementinha do IP, o vento leva com muita facilidade, né? Semente da Sumaoma, que inclusive, sei lá, no IFPA, né? Aquela plumagem, quando abre o fruto, o vento leva para longe aquela semente, né? Aquela plumagem, semente lá no beirinho, né? Um pontinho preto, né? Mas ela tem circundado ali por uma plumagem que faz o vento levar. Então, a época da colheita, né? Tem isso, porque se o vento leva, a gente tem que fazer a colheita antes de haver o processo de dispersão, antes do fruto abrir, né? E se ela cair próximo ali, a gente pode coletar depois debaixo da planta. Então, isso é uma característica, ou então um critério, né, sobre a época de fazer a colheita, né? Mas tem época também
temporal mesmo, né? Que dependendo da espécie, né, elas vão estar no ponto de fazer coleta em épocas diferentes. Tem espécies que é em alguns meses do ano, tem outras espécies que é em outros meses do ano. Né? Nós não temos um período aqui muito definido de primavera, né? Algumas espécies, muitas espécies floram, vão florar e produzir sementes na mesma época, mas outras em épocas diferentes. Então vai depender muito da espécie essa época de fazer a coleta, tá? E que fatores influenciam nessa coleta, né? Por exemplo, as características fenotípicas das árvores a serem colhidas, né? Isso influencia bastante. Por exemplo, tem espécies que é muito grande, né? Não dá para subir, tem espécies que é possível se subir, fazer a coleta. Vai depender também, como eu falei, do tipo do fruto, da semente. Tem frutos mais carnosos, né, que os animais, por exemplo, roedores, se alimentam bastante, são disseminadores, né, dessa espécie. Tem fruto que é muito seco, né, castanha do Pará é seco, cumaru é seco. Tem a presença ou não de aparato de voo, né, o ipê, ele tem a semente no meio, tem umas asinhas, a espécie de umas asas, umas aletas, né. A semente, como eu falei, assumar uma plumagem ao redor da semente. Tá? Então, e aí nós temos métodos de colheita, né? Alguns métodos eu vou citar para vocês aqui, nós já vimos, da espora, né, com cinto, o alpinismo também se utiliza muito, sobretudo nas florestas amazônicas nossa aqui, que é árvores muito grandes, o blocante, pouco utilizado, mas é uma formação, e também as escadas. Bora ver rapidamente cada um aqui. Então, o que é o cinto de segurança? Né? As esporas com cinto de segurança. Vamos mostrar uma foto aqui. Nós temos o cinto, parte de toda essa estrutura. Nós temos aqui, se o apontador funciona aqui, nós temos essas esporas. Nós já vimos isso aqui no início da aula. Toda essa estrutura aqui isso aqui é um couro, né? Aqui é cintos, isso aqui colocado na perna, tá? Em cada perna, com couro aqui para proteger, para amarrar na perna. Então, cada um aqui vai numa perna, e isso aqui é fincado na árvore. Então, a pessoa vai caminhando, fincando isso na árvore de uma forma vertical. Né? E o cinto ele serve para abraçar a árvore e proteger a pessoa que está subindo, para ajudar também a pessoa que está subindo. Então, tem um limitante aí que não pode ser árvores muito grossas, porque senão o cinto não dá, e você não consegue levantar o cinto à medida que você vai subindo. Né? Não dá para subir com árvore de espinhos. Se a árvore tiver muito galho também, logo no início também tem essa dificuldade. Tem árvores grandes, imensas, né, que tem aquelas sapopemas, né, aquelas raízes laterais ali, que impossibilita também você usar os cintos, essa espora, certo? Mas essa aqui para algumas árvores mais finas, retilíneas, árvores que não têm espinhos, elas são muito bem utilizadas, né? e sobe muito rapidamente. Então, esse aqui é um tipo de equipamento para fazer coleta de sementes. Aqui está o exemplo, né? Tá o cinto aqui em cima, né? Tá passando a cintura dele aqui, amarrado, tá as esporas aqui na perna dele, ele está subindo. Ou seja, aqui é uma árvore fina, não tão grossa, ele vai subir nessa árvore até chegar lá em cima. Né? Às vezes o que ele leva? Ele leva um podão, quando chega lá em cima, ele vai cortando, né? Onde está as sementes, os galhos com as sementes para cair o fruto, tá? E aí tem a técnica também do alpinismo, tá? Toda aquela estrutura que tem do alpinismo, acho que todo mundo já viu as pessoas subindo, né, com material de equipamento de alpinismo, tá? E aí tá o exemplo da pessoa subindo. Aí de início aí a pessoa usa o que? Normalmente uma linha de nylon, amarra uma pedra, alguma coisa pesada na ponta, você joga, né? Até para um galho resistente daquela árvore, você puxa, amarra a corda, né, do alpinismo agora na ponta ali dessa linha de nylon, depois você puxa de novo para essa corda passar pelo galho, voltar, e aí você utilizou a técnica para subir na árvore, tá? Usando a técnica aí do alpinismo. E aí a gente consegue subir em árvores muito mais altas, né? Independe da grossura, se tem ou não tem sapopema, né? Então, para a floresta amazônica, ela é muito boa, sobretudo para as grandes árvores, muito utilizado, tá? Aqui é o método blocante, né? Aqui são duas cordas, né? Que elas são dando uma laçada na árvore e uma passa na cintura, tá? E aqui você pode utilizar uma
aqui na perna, tá? Ou então você pode estar utilizando aqui cada uma dessa aqui numa perna, tá? Cada uma numa perna. Então, à medida que você dá uma passada para cima, você levanta, né, aquela corda. Depois você levanta a outra, fazendo a passada, você vai levantando e você vai subir. Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Que a pessoa tem que estar segurando, mas dá para descansar também um pouco. Mas só dá também árvores finas, não muito grossas, que não tem espinhos, que não é muito tortuosa, que não tem sapopema, então ela é bem limitada também. Mas é uma técnica de coleta, tá? Aí nós temos a básica aí, né, que é a famosa escada de alumínio, mais utilizada. Por que alumínio? Porque é muito leve, né, gente? Lá na floresta, no Macau, facilita bastante. Então ela tem uma limitação de altura, né, em 3 metros, tem umas que você consegue, 2 ou 3 peças, consegue encaixar, você consegue chegar até 6, 8 metros de altura. Mas claro, quanto mais lances da escada você levar para a floresta, mais difícil é. Mas é utilizada, né? E tem plantas também que estão em local aberto, né? Então, você pode colocar a escada, claro que o operador, a pessoa que vai subir, tem que ter um equipamento de segurança, mas também pode utilizar para ajudar o quê? Isso aqui é um podão, essa vara aqui é uma vara que tem um podão lá na ponta, embora não esteja mostrando. Então ele sobe pela escada, depois com um podão, que também é de alumínio, muito bem leve, né? Com esse equipamento mais correto, é de alumínio, e aí você consegue aumentar a altura aí mais em 6 metros, 8 metros, 9 metros. Então você consegue chegar a 12, 15 metros de altura com a escada e um podão. Pode chegar até essa altura, né? Para fazer essa coleta. E aí nós temos a básica, né, para árvores menores, que é a coleta no chão, né? Então, às vezes você utiliza um podão também para alcançar as sementes, você corta. Sementes muito pequenas, por exemplo, como está na foto, você coloca uma lona, um plástico, né, já para cair em cima, para facilitar essa coleta depois, tá? Então, daí o exemplo dessa coleta feita no chão. Certo, gente? Então, fala um pouquinho sobre as plantas matrizes, né? E as técnicas de coleta de sementes. Tudo bem? Então, vamos continuar bem rápido aqui, que é só uma revisão mesmo, não é? E aí, gente, o que é uma semente? Né? O que é essa semente? Tecnicamente, um conceito que podemos dar, o que é? É um óvulo, né, desenvolvido após a fecundação, contendo o embrião com as reservas nutritivas que dará origem a um novo indivíduo. Então, para ser a semente, tem que ter o quê? Um óvulo desenvolvido, ou seja, já fecundado. Então, houve a fecundação, né? Aí, embora, vamos imaginar, a polinização, né? Ocorreu, fecundou. Né? Então, aí nós temos um embrião, vai desenvolver aí, depende de horas, né? Até de dias, né? Vamos ter um embrião desenvolvido com uma reserva nutricional, né? Então, aí nós temos uma semente. Né? Existem vários conceitos, definições de sementes, mas uma delas é isso daí. Então, precisa ter um óvulo desenvolvido, tá? Capaz da planta, daquela semente, continuar o processo de desenvolvimento e gerar uma próxima planta. Então, aí nós temos o conceito de sementes, tá bom? E o que é germinação, gente? Tá? Assim, aí vale a gente lembrar, tá? Vale lembrar, lá a gente tem que voltar lá num conceito importante que nós tivemos, que foi maturação fisiológica, né? Então, vamos lembrar o que é maturação fisiológica. Então, dentro do processo de fecundação, né, vai continuar todo um processo, vai desencadear todo um processo de desenvolvimento daquele embrião, né, daquela semente, ela vai crescer, né, de tamanho, vai mudar a forma, né, então ela vai crescendo ao longo do tempo, até chegar no processo final, que é a semente que a gente mais conhece, vamos dizer assim, que é a semente, já quando a semente, o fruto, a semente cai da planta, né? Na grande maioria ocorre esse processo de cair. Então, normalmente esse momento aí é o momento que a semente já está mais seca, né? No início, quando está bem verdinha, está mais mole. Não sei se você já viu feijão, por exemplo, na vagem, na planta, verdinha, bem molezinho. Quando está lá seco, já é mais duro. Então, chega aqui na sua casa, né, o teu de umidade está bem baixo, né? Então, esse processo de desenvolvimento do embrião, da semente, né, é um processo, vai variar temporalmente falando, depende da espécie, tem espécie que é mais rápido, né, tem espécie que demora muito, e aí, esse processo é um processo que começa com o quê? Com alto teor de umidade, né, alto teor de umidade, e vai diminuindo com o tempo,
e começa com baixo teor de matéria seca e vai aumentando com o tempo. Então, na semente, o teor de umidade e o teor de massa seca são inversamente proporcional. À medida que um vai diminuindo, o outro vai aumentando. Então, lembre, a semente, entre aspas, mais verdinha, ela é bem mole, porque tem mais água, né, e menos matéria seca. Quando ela está no processo final, já para cair, por exemplo, da sua planta-mãe, ela tem mais teor de matéria seca e menos teor de umidade. Tá? Isso é uma estratégia da semente. Tá? Então, esse processo, quando ela chega no final desse processo, ela entra num ponto que a gente chama ponto de maturação fisiológica. Fisiologicamente, aquela semente, como órgão, não vou dizer um órgão, mas uma parte de uma planta, né? Um propágulo ali, como um propágulo, essa semente, ela está pronta para germinar. Então, só que antes dela germinar, ela vai cair, ela não sabe onde ela vai cair, onde ela vai ser dispersada. Então, o que acontece? Ativa esse sistema, né? Que é o quê? Ela entrar em dormência, em processo de dormência. Então, ela vai entrar no processo de dormência quando ela atingir esse ponto de maturação, né? Ou seja, está pronta, está madura fisiologicamente. Ela está pronta para gerar uma nova espécie, aliás, uma nova planta, desculpa. Tá? Então, esse ponto aí é um ponto de maturação fisiológica. Então, esse é o melhor ponto de fazer a coleta das sementes. Tá? Aí, se é um dia, 2 dias, 3 dias, não. Um período um pouquinho maior, claro que vai variar muito de espécie para espécie, mas normalmente as espécies são vários dias, em algumas espécies até semanas. Né? Então, esse é o momento dela de fazer a coleta. Então, quando a gente vai fazer a coleta da semente antes do fruto abrir, antes da semente dispersar, por exemplo, o ideal é que a gente fazer o mais próximo desse ponto de maturação fisiológica. Ou então, quanto mais madura tiver essa semente, tá? Para não ter problema. Porque se a gente colher ela fora desse ponto de maturação, pode ser que ela não está tão madura ainda o suficiente para germinar. Então, a gente tem que fazer a coleta desses frutos, dessas sementes, que se abrem, o vento leva, por exemplo, antes dele se abrir, mas também não pode ser tão antes para não ter problema. Então, tem que ser dentro desse ponto de maturação fisiológica. Tá? Então, quando essa semente entra em dormência, tá, ela só vai voltar ao seu processo quando, né, esse fisiológico, continuar o seu processo de semente agora para germinar e gerar uma nova planta, quando ela encontrar um ponto ideal. Enquanto ela não encontrar, ela vai estar sob efeito de dormência. Então, quando ela encontrar condições ambientais favoráveis, ela vai voltar, né, ao seu processo vegetativo. Né? Então, aí inicia com o processo de germinação. Então, olha só, a germinação, ela é o que? Uma retomada do crescimento do embrião. Lembrem que a fecundação, desenvolvimento, chegou ao ponto de maturação fisiológica, né? E aí, por final, ela entrou em dormência e ela vai voltar a germinar, vai retomar o crescimento do embrião quando encontrar condições normais. E esse momento é o momento que a gente chama de germinação. Tá? Que vai dar uma nova planta, tá bom? E aí nós temos, né, uma semente, que a gente chama de semente hipógea, tá? O que é uma semente hipógea? É aquela semente, no processo de germinação, a semente mesmo que já estava dentro do solo, tá? Ela vai continuar dentro do solo e vai sair só a planta para fora, tá? Então nós chamamos uma semente chamada hipógea, certo? E aqui nós vamos ter uma epígia. O que é epígia? Mesmo quando a semente ela é colocada dentro do solo, no processo de germinação, tá? Essa semente vai ficar para fora do solo. Ela estava dentro aqui, olha só. Ela vai desenvolvendo, só que ela ficou fora do solo. E aqui nós temos uma germinação epígia. Tá? E aqui, bem rapidamente, no processo germinativo, né? Nós temos a hidratação, né? Quando é que inicia o processo germinativo de novo? Essa retomada. Primeiro, tem que ter água, gente, tá? A semente tem que absorver água, tem que se hidratar. Quando se hidrata, ela vai voltar à atividade fisiológica, né? Ou seja, vai aumentar essa atividade fisiológica, estava quase parada ou parada mesmo. Então, vai
naturalmente vai aumentar sua taxa respiratória, troca de gases, né, entre o ambiente e a semente. Vai começar a ativar e sintetizar algumas enzimas dentro da semente. Vai começar a consumir essas reservas nutricionais, tá? Porque a semente, que a maior parte dela é reserva nutricional. O que se alimenta do arroz, nós comemos do arroz, do feijão, do milho, né, da soja, enfim. O que nós estamos comendo ali para nos alimentar, para a planta também, para a plântula, para a semente, que ali também é uma reserva para ela, né? Então a gente também se aproveita dessas reservas aí para a gente nos alimentar. Vai ocorrer uma mobilização e transporte dessas reservas dentro da semente, porque vai começar a desenvolver algumas estruturas, né, dentro da semente, né? Vai o processo de assimilação, e aí vai desenvolver alguns tecidos, tá? Vai voltar esses tecidos, ou olha, vai começar a aparecer alguns tecidos, radículas, caulículos, algumas folhas, né? Vai começar a aparecer. Então, um processo mais detalhado do processo de germinação é esse daí, tá? E aí, nesse processo, gente, essa dormência tem várias causas, né? Cada espécie tem a dormência causada por um tipo, né? Por um fator. Algumas sementes, a casca dela que dificulta a entrada de água, por exemplo, né? Dificulta muito. Algumas espécies, ela ainda, a dormência dela, né? Quando ela está dormente, ela não finalizou todo o processo de maturação do embrião, embora esteja em processo bem avançado. A dormência dela porque o embrião ainda não desenvolveu completamente, tá? Outras sementes têm um processo de dormência por questão de gases, tá? Por dificuldade de troca de gases. Algumas, né? Ou na sua, todas, ou então assim, algumas sementes, ou todas elas, é uma combinação de vários fatores que levam a ter dormência. Então, às vezes, não é só um fator, são 2 ou 3 fatores que levam aquela semente a estar dormente. Pelo menos um ela vai ter. A grande maioria é pelo menos 2 ou 3 fatores. E um fator importante, que vamos dizer assim, controla tudo isso, é os hormônios, né? É uma questão hormonal mesmo. Então, ela entra em dormência, uma questão também, ou prioritariamente, uma questão hormonal, tá? Porque nós temos hormônios que inibem, tá? E temos hormônios que promovem a germinação, tá bom? Então, por exemplo, nós temos alguns hormônios promotores, alguns deles, as citocininas e as giberelinas. Isso aqui a gente consegue comprar artificialmente, tem para vender, mas também a planta produz esse hormônio, né? Esse hormônio estimula o quê? A divisão de células, semente, germinação, né, vai gerar uma nova planta. Então, aí tem o que? Precisa desenvolver, dividir células, né? E precisa fazer o crescimento dessas células também. Então, aqui nós temos hormônios promotores, hormônios que estimulam o crescimento. Mas nós temos também hormônios que inibem o crescimento, né? A ABA, por exemplo, o ácido abscísico, são hormônios que inibem o crescimento. Então, para a semente entrar em dormência, esses hormônios também aqui entram em ação. Quando a semente encontra condições ambientais ideais para germinar, aí essa quantidade de hormônios aqui na semente vai ser desenvolvida mais, esses hormônios existem na semente, mas numa quantidade muito pequena, porque enquanto ela está em dormência, nós temos mais esses ácidos aqui, os inibidores, um ou outro, né? E menos os promotores. Quando a semente para iniciar o processo de germinação, quando encontra condições ideais para isso, começa a aumentar esses hormônios, né, citocininas ou giberelinas, ou os dois, começa a aumentar essa produção, que vai ser em maior quantidade do que agora os inibidores. Aí a semente inicia o processo de germinação, tá? Então, quando o promotor, né, ele é maior, em maior quantidade, estou dizendo, os inibidores, nós temos o processo de germinação. Quando nós temos os promotores em menor quantidade do que os inibidores, nós temos o processo de dormência das sementes, tá? Aí é o aspecto hormonal. E aqui alguns exemplos de alguns fatores, né, que afetam a germinação. Disponibilidade de água é um dos mais importantes. É tanto que quando a planta chega no ponto de maturação fisiológica, baixa o teor de umidade, na verdade, todo o processo de desenvolvimento da semente, para a grande maioria das sementes, desde o início da fecundação até o final, o teor de umidade só vai diminuindo, né? Então, chega no ponto de maturação fisiológica, a semente está com baixo teor de umidade, aquele que a gente chama de semente seca, né? Então, ela entra em dormência com baixo teor de umidade. Então, quando a gente semeia lá,
A primeira coisa que a gente faz é o quê? Colocar dentro do solo, semeou e água, né? Para voltar à atividade fisiológica e iniciar o processo de germinação. Então, um fator importantíssimo, talvez o mais importante de todos, é água, disponibilidade de água. Tá? Oxigênio também é fundamental. As sementes, quando voltam, né, iniciam o processo de germinação, voltam ao processo de atividade fisiológica, existe troca de gases, a semente com o ambiente. Né? Tanto que, às vezes, a dormência de uma semente é por conta da casca, né? Então, essa casca dificulta o processo de troca de gases. Tá? Outro fator muito importante também, luz. Muito importante o fator luz. Então, tem sementes que precisam de algumas luzes para germinar, tem sementes que precisam diminuir a quantidade de luz, não a quantidade, mas o tipo de luz, tá? Para germinar. Então, a gente coloca a semente dentro do solo e cobre ali para diminuir também a incidência de luz, dos raios solares ali. Tá? Então, o fator luz também ele é muito importante. E tem sementes que precisam da luz para germinar. Tá? Assim, aí tem algumas sementes, né, que são fotoblásticas positivas, necessitam da presença de luz, como eu falei, e a outra são fotoblásticas negativas, que não necessitam da luz para germinar. Tá? Então, e tem sementes que são neutras, indiferentes. Tendo luz ou não tendo luz, elas vão germinar. Tá? E o outro fator importante também é temperatura. Todas as sementes ela têm uma temperatura ideal, né, de germinação. Todas elas. Então, uma temperatura ideal, que ela vai ter uma amplitude mínimo e máxima. Ela germina em temperatura mínima até a temperatura máxima. Mas ela tem ali no meio a temperatura ideal de germinação. Aí, claro, que isso vai variar de semente para semente. Claro, nós pensarmos na nossa região, por exemplo, as espécies que são naturais da nossa região, elas estão adaptadas, né, a se desenvolver e se adaptar às condições ambientais de temperatura né, da nossa região aqui. Tá bom? Então, temperatura. E aí, por final, o vigor da semente também afeta, né, a germinação da semente. O que é esse vigor? Né? É a soma de todos os atributos da semente, que favorece o estabelecimento rápido e uniforme de uma população inicial no campo. Tá? E aí, esse baixo vigor, nós podemos ter baixo vigor por condições genéticas, tá? Ou seja, tem algum problema genético ali, né? Questões fisiológicas, imaturidade na colheita, por exemplo, houve uma deterioração durante o armazenamento, ficou muito tempo armazenado, né, armazenada a semente, então pode ter um problema fisiológico aqui. Porque lembre, a semente, quando ela encontra no processo de dormência, ela diminui a atividade fisiológica, muito próximo de zero. Né? Só que ela continua com alguma atividade ainda. E aí, mesmo lentamente, vai tendo um processo de deterioração, mesmo em condições muito ideais de armazenamento. Tá? Mesmo assim, ela continua com alguma atividade ainda que ela vai desenvolvendo, se demorar muito tempo, ela perde a atividade esse vigor de germinar. Pode ter questões também morfológicas, né? Às vezes a semente é muito pequena, desenvolveu direito, né? Pode ter condições também mecânicas, né? Ter algum dano, algum baque, quebrou, trincou, durante o armazenamento, durante o transporte. E pode ter também ainda pode ser de ordem microbiológica, presença de micro-organismos na semente que deteriora, né, que causa problemas naquela semente. Então, o vigor, essa força para a semente germinar, isso é muito importante também, e pode ser, algumas características aí podem influenciar nesse vigor da semente, tá? Então, só lembrando, quais são as características que influenciam na germinação da semente? Nós temos o vigor, nós temos temperatura, nós temos umidade, e nós temos oxigênio e nós temos luz. Então, esses são os fatores que nós temos, fatores que afetam a germinação. Tá? Nós temos água, nós temos oxigênio, nós temos luz, nós temos temperatura e o vigor da semente. Certo? Então, passando adiante aí, gente, nesse nosso resumão, né? O que é dormência, né? Nós falamos agora há pouco. É um mecanismo que impede a germinação de sementes viáveis, mesmo quando colocada em condições favoráveis. Tá? Então, toda semente ela tem essa dormência, essa resistência de voltar a
ao seu processo fisiológico, né? Que é uma estratégia dela, natural dela fazer isso para ter só voltar a germinar quando ela tiver em condições favoráveis. Ou seja, quando ela tiver condições favoráveis, ela voltar a germinar. Tem algumas sementes, né, que tem, mesmo em condições favoráveis, demora muito a desenvolver, muito, tá? Isso naturalmente, né, para aquela espécie, não é ruim para ela, isso é normal, ela se adaptou naquelas condições, tá? Agora, muitas vezes, nós queremos adiantar esse processo, precisamos quebrar essa dormência mais rapidamente, aí que a gente entra para fazer a quebra de dormência dessas sementes. Então, essa dormência é um mecanismo que impede a germinação. Isso é ruim? Não. Isso é uma estratégia natural da espécie, tá? Que lá nas condições naturais dela, na floresta, no ambiente dela, aquilo é normal, tá? Quais são as vantagens, né, de ter dormência? Atravessar períodos desfavoráveis para o crescimento e desenvolvimento da planta. Vamos imaginar, uma semente, ela cai aqui nossa região aqui em julho, diminui as chuvas. Se a semente germinar ali, em agosto, vai passar agosto, em julho, passar julho, agosto, setembro, outubro, novembro, pouquíssima semente, pouquíssima umidade. Como que ela vai sustentar com pouca umidade, né, por exemplo? Então, ela, naturalmente, a grande chance dela morrer pela falta, pelo estresse hídrico, pela falta de água, né? Evita que o embrião desenvolva na planta mãe. Imagine se não tiver dormência. Quando a semente chegar no ponto de maturação fisiológica dela, não vai parar, a atividade fisiológica dela vai continuar e vai germinar, pode germinar ainda lá na planta mãe, né? Algumas espécies ainda a gente vê essa realidade. Aquela engade-metro, por exemplo, ela fica ainda, ela demora muito a cair, ela fica ainda na planta. Você pode pegar aquelas engages quando tem processo bem avançado de maturação, você pode abrir aquela semente, já está saindo uma estrutura branca ali, aquela é uma radícula, né? Ou seja, aquela planta ainda tem essa condição de não ter liberado seu fruto, aquela semente não entrou em dormência, né? E iniciou o processo de desenvolvimento lá, na planta ainda, depois que cai e que ela pode desenvolver no chão, tá? Mas é uma estratégia, uma vantagem da dormência também, tá? E desvantagens, né? A germinação distribui-se no tempo, nem todas as sementes vão germinar, mesmo aquela espécie específica, mesmo caindo na mesma planta matriz, elas não vão desenvolver, germinar no mesmo tempo, até porque elas não vão encontrar condições ambientais ideais, né, ao mesmo tempo. Contribui para a longevidade de plantas invasoras, né? Então, as plantas daninhas que nós temos, nem todas as sementes daquela planta daninha vão germinar no mesmo momento, então nós vamos ter aí plantas daninhas germinando em um período muito longo, a gente limpa uma vez, né? Depois tem que limpar de novo, fazer todo o controle dessas ervas daninhas, né? E dificuldade de avaliação da qualidade da semente também, porque para a gente testar a qualidade da semente, precisa também fazer a germinação dela. Um dos testes da semente é fazer a germinação dela. A gente precisa germinar. E a semente em dormência, é uma dificuldade a mais, porque você tem que quebrar essa dormência ou esperar ela vencer essa dormência para analisar a germinação, né? Aí nós temos vários tipos de dormência. Nós temos a dormência primária, né, que pode ser causada por uma questão embrionária, né, ou não embrionária, tá? Para um dos dois motivos. Então, essa classificação de dormência primária pode ser não embrionária, né, causada por estrutura que envolve o embrião, dificulta o seu desenvolvimento, a casca, por exemplo, né? E temos as sementes também, por causas embrionárias, porque existe, por exemplo, a presença do hormônio que inibe o desenvolvimento do embrião, tá? Tem as dormências secundárias, né? Impedido por condições desfavoráveis do meio ambiente mesmo, onde a planta está, porque falta aquelas condições, e aí a gente também induz essa dormência. Então, se nós queremos guardar uma semente para plantar, semear no ano que vem, por exemplo, ou para ter esse material guardado por anos, o que a gente faz? A gente tira as condições ideais de germinação dela. Então, o que nós fazemos? Diminuímos, né, o teor de umidade daquela semente, tá? Colocamos em condições seca, né? E, por exemplo, depende da semente, de muita luz ou de baixa luz, e também de baixo teor de umidade. Então, normalmente coloca em ambiente nessas condições. E o ambiente mais ideal para isso, sobretudo para armazenar por grande tempo, são as câmaras frias.
e elas são controladas. A gente controla a umidade do ambiente, controla a luz, controla a temperatura, né? E aí, e alguns até oxigênio também. Então, a gente tira essas condições de germinação, ou seja, coloca a semente em condições ambientais desfavoráveis a germinar. E a gente consegue prolongar isso por muito tempo. Claro que todos esses fatores aí têm um mínimo. A gente não pode secar demais a semente, senão o embrião morre, né? Então, tem que ter um cuidado. Então, para cada semente tem os valores ideais, mas, assim, para a grande maioria delas, principalmente para aquelas na mesma região, ela tem uma faixa de temperatura, uma faixa de umidade, uma faixa de luz, né? Que elas conseguem ser armazenadas por longo tempo, por anos, tá? Caso do embrião, desculpa, da dormência, o embrião pode estar imaturo, como nós já vimos, pela impermeabilidade da água, a semente, ou seja, tem uma dificuldade muito grande da semente entrar da água entrar na semente, e isso traz dormência também. Por isso, na quebra de dormência, dependendo da semente, a gente vai lá e lixa a semente. O que é? A gente está arranhando aquela casca para facilitar a entrada de água ou de gases, né? Impermeabilidade também do oxigênio, como eu falei. A semente dificulta as trocas gasosas, tá? A gente lixa também para facilitar essa troca. Uma restrição mecânica, tá? O próprio tegumento, aquela casca, dificulta a saída da raiz e do caulículo, é muito duro para a semente quebrar aquilo ali. Então, a raiz está desenvolvendo, a radícula, né? Está desenvolvendo, mas tem dificuldade para vencer aquela casca. Com o tempo que ela vai conseguir. Tá? Embrião também dormente por conta de fatores químicos, né? Sobretudo os hormônios. Tá? E aí, gente, nós temos alguns métodos de escarificação ou de quebra, desculpa, de superação de dormência. Se eu tenho a semente dormente, tá? Como nós vamos quebrar essa dormência? Naturalmente, no ambiente daquela espécie, né, todas as sementes já têm uma estratégia de quebra de dormência. Tá? Algumas sementes quebram a dormência com muita facilidade, basicamente com umidade, né, luz, enfim, já voltam ao processo fisiológico, elas já germinam. Outras sementes não, tem uma dificuldade muito maior. Tá? Então, dependendo da semente, né, e de cada semente vai ter o seu tipo de dormência, que pode ser por questão hormonal, pode ser por questões da casca, por exemplo, né? Então, dependendo da semente, dependendo do tipo de dormência, nós vamos utilizar também um método de superação de dormência, tá? Como eu disse, naturalmente ela já tem a sua quebra de dormência, só que às vezes é mais lento. Então, por exemplo, os roedores que engolem uma semente, por exemplo, quando passa pelo seu sistema digestivo, aquela semente, né, passa ali por ácidos que ajuda a superar essa dormência da semente. Então, quando sai nas fezes, muitas sementes saem inteiras, mas como passou por ácidos, né, que corroeu um pouquinho a casca daquela semente, ajudou a quebrar a dormência. Entendeu? Então, naturalmente, a planta já tem essas técnicas, né, ou suas formas de superação de dormência. Ela se adaptou àquelas condições, já. Agora, só que às vezes é lento, como eu disse, e a gente precisa, muitas vezes, a gente precisa acelerar esse processo. Então, nós temos métodos de quebra de dormência, que esses métodos, como eu disse, vai variar de espécie para espécie, de semente para semente. Cada espécie, né, só uma técnica de superação de dormência para cada espécie? Não. Tem espécies que se adaptam a uma condição, a um método de superação de dormência, mas tem espécies que se adaptam a vários técnicas de superação de dormência, tá? Quebra essa dormência. Então, quais são a classificação desses métodos ou dessas técnicas de superação de dormência? Nós temos a escarificação mecânica, que é aquela que a gente pega a semente, né? A gente vai arranhar ali, vai lixar aquela casca daquela semente. Normalmente utiliza, talvez pode ser até no chão, mais áspera, né? Pode ser uma lixa, né? Tem equipamentos que lixam essa semente também. Isso é uma escarificação mecânica. Então, essa semente que a gente faz escarificação mecânica, a dormência dela é causada pela impermeabilidade da casca, do tegumento. A gente arranha ali para quê? Para facilitar a entrada de água e troca de gases, e aí ela vai iniciar o processo de germinação. Outro método é a escarificação ácida. A gente utiliza ácido mesmo, ácido sulfúrico, tá? Em altas concentrações, o ácido
para corroer também aquela parte da casca do tegumento da semente, que também, né, como o tegumento é muito duro ali, né, a gente quebra essa dormência através disso. Então, pelo tegumento, né, quando o tegumento é muito duro, o tegumento ele dificulta a troca de gases, da entrada de água. A gente pode utilizar a escarificação mecânica ali, né, ou a escarificação ácida, tá? Podemos também utilizar água quente. Tem sementes que quebram a dormência com água quente. Deixam tanto ali na água quente, a tantos graus, 60 graus, por exemplo, 70 graus, e por um tempo. Essa é uma técnica de superação de dormência. Tem sementes que deixam tanto na água, um tempo na água quente, deixa lá, 1 minuto na água quente e 1 minuto na água fria. 1 minuto na água quente, 1 minuto na água fria, né? Então, assim, tenho essa quebra de dormência também pela água por diferentes temperaturas, dá um choque térmico na semente, né? Tem sementes que a gente precisa dar uma secagem prévia nela, tá? Para iniciar o processo de germinação. Tem sementes que a gente precisa dar um pré-resfriamento nela, dar uma esfriada nela para ativar, né, novamente a germinação, quebrar essa dormência, tá? Tem germinação, né, a temperatura subótima, ou seja, às vezes coloca essa semente, né, numa temperatura abaixo do ideal dela, para depois quebrar essa dormência, ela depois voltar à temperatura ideal e ela quebra essa dormência. Tem sementes que precisam ser expostas à luz, e aí a gente sabe que a luz que chega do sol, por exemplo, se a gente colocar no espectro, ela vai separar todas aquelas luzes, lá da física, lembra? Né? O espectro de luz. Então, a semente, não é que ela precisa de muita ou menos luz, o que ela precisa é, dependendo do tipo de luz, né? Infravermelho, ultravioleta, azul, verde. Então, tem muitas pesquisas que mostram para cada espécie qual é a faixa de luz, qual é do espectro de luz ali, que aquela espécie, né, a semente daquela espécie, ela quebra a dormência mais rapidamente. Então, o fator luz também, ele é importante. E tem também um aqui, muito pouco utilizado, mas existe, que é a separação do embrião de outras partes da semente. Né? A gente abre a semente e tira só o embrião. Ali é muito sensível, muito difícil, são em situações assim, muito necessárias, específicas, de algumas espécies, mais de pesquisa mesmo, que utiliza essa técnica de superação de dormência. Tira o embrião e aí faz o embrião se desenvolver. Mas tem semente que é muito pequena, que é muito difícil tirar o embrião, tá? Então aqui, gente, uma relação de métodos de superação de dormência das sementes, tá? Então, pessoal, como que eu vou saber qual é a superação de dormência ideal para aquela semente, daquela espécie, por exemplo, né? Existem livros, muitos artigos científicos já fazendo essa indicação para a grande maioria das espécies, aquelas espécies mais comerciais, né? Seja agrícolas ou florestais, por exemplo, ou até ornamentais, medicinais, enfim, já tem toda um cheque, uma receita de quais métodos, né, de superação de dormência utilizar para aquela semente daquela espécie, tá? Então, por exemplo, o ácido, dependendo da espécie, ácido qual é o ácido, aí você vai encontrar diferentes concentrações, aí vai depender da espécie, né? Diferente tempo dessa semente imergida dentro daquela solução de ácido, também vai variar, de espécie para espécie. Então, eu quero saber qual é a quebra de dormência, superação de dormência da espécie X, eu tenho que pesquisar, tenho que verificar. Como eu falei, tem livros que tem uma relação imensa já, tem artigos também que tem, então a gente pesquisa e vê qual é o método mais eficiente que tem para superação de dormência, tá? Aqui são alguns exemplos de quebra de dormência, a gente já viu isso daqui. Tá certo, gente? Então, nós fizemos essa revisão, tá? Dessa disciplina, deixa eu voltar lá para o início. Então, esse é um resumão assim, básico para a gente relembrar do que nós vimos na aula passada, ou nas aulas passadas, tá? Então, é importante, eu vou mandar para vocês um arquivo para vocês fazerem a leitura, para complementar essa aula, né? Esse conteúdo que nós vimos agora, tá bom? E eu vou estar colocando lá no Siga e lá no WhatsApp também, para a turma. Tudo bem? Se vocês tiverem dúvidas, me procurem, pode ser no WhatsApp, tá? Para a gente
e sanando essas dúvidas de vocês, tá bom? Para na próxima aula a gente já continuar com assunto novo. Tudo bem? Pode ser assim, perfeito. Qualquer dúvida, vocês me procuram, tá bom? E fiquem à vontade. E aí, como eu disse, eu vou colocar as atividades no Siga, eu vou colocar já estão assistindo no YouTube, né? Para vai ficar disponível lá para todo mundo. Tudo bem? E aí depois eu vou colocar só uma pequena atividade lá no Siga sobre esse resumão para a gente estar fazendo. Tudo ótimo? Então, um forte abraço a todo mundo, tá? E até a próxima atividade, até o próximo encontro. Tudo bem? Abraço. Tchau.